Hoje nós vamos falar sobre sociedade mineradora. Bom, 1776, a população da Capitania do Ouro era formada por cerca de 300 mil habitantes, distribuído conforme vocês estão vendo nesse gráfico, isso no século XVIII, nós temos aqui 78% dessa população de Minas Gerais, formada por negros e pardos, e muitos dos quais eram escravizados. Exatamente. Pois essa sociedade era dividida em ricos, camada média, desclassificados e escravizados ou escravos. Ricos eram comerciantes e donos de minas. A camada média se tratava-se dos padres, garimpeiros, profissionais liberais, artesãos e vendedores. Os desclassificados eram aqueles que não tinham nenhum ofício ou posição social definida. Porém, a base dessa pirâmide, a base dessa sociedade era o quê? Os escravizados. Aqueles que trabalhavam na produção de alimento, na construção de casa, nas praças, na abertura de estrada, no transporte de pessoas e mercadorias pelas ladeiras dos arraiais, eram mineiros e faziam aquele tipo de comércio pelas ruas, né? Exemplo muito é as negras de tabuleiros. Essas pertenciam a esse grupo que eram colocados aqui como os escravizados. E é bom ressaltar que esse grupo, a vida útil desse grupo aqui, estima-se mais ou menos aqui, estima-se de 7 a 12 anos. Vamos voltar. A base dessa sociedade são os escravos. E como eles têm um trabalho árduo, como eles trabalham muito, então o que acontece? A estima de vida deles é bem baixa, né? Porque vivem no grande trabalho. Porém, o que acontece? Dentro dessa sociedade também vai ter aqueles homens livres, né? Aqueles que diria assim, que eles já tentaram, eles não trabalhavam mais nas suas minas. Pois é, nos arraiais mineiros haviam-se grande número de homens livres e pobres, que sobreviviam de serviços temporários, pequenos furtos, passavam boa parte do seu tempo nas vendas, praticando jogo de azar ou até mesmo sendo perseguidos e chamados de vadios pelas autoridades. Diante desse momento aqui, ele também está lá dentro daquela sociedade, né? Nós também vamos ter uma camada diferenciada, né? Uma camada média diferenciada. Por quê? Essa camada, ela já está com uma demanda diferente, né? Ela já tem ali um grupo diferente, pois esses grupos seriam também aqueles que faziam parte de ser artesão, muito deles eram taberneiros, padres, como foi colocado lá, lá no grupo da sociedade, né, na pirâmide, garimpeiros, cirurgiões, barbeiros, artista, isso mesmo. Aqui vamos ver quem? Nós vamos conhecer aqui Antônio Francisco Lisboa, conhecido mais tarde como o Aleijadinho, que ele é conhecido por ser escultor e arquiteto, juntamente com o Padre Maurício, que é um compositor de música, e o mestre Ataíde, que é um grande pintor. Eles tiveram um reconhecimento dentro da vida, né? Dentro dessa grande história. Nesse momento aqui, essa sociedade ela tenta mostrar o trabalho nas minas, porém, o que acontece? Nós temos divisões. Mascates, que eram vendedores ambulantes, tropeiros, como eu acabei de dizer, conduzia gados bovinos e tropas e mulas do sul para Minas Gerais. Os garimpeiros, que eram aqueles homens livres que a gente disse, que né, muitos deles não tinham nada, não faziam nada, mas também eles tinham uma representação, né? Então, esses homens livres aqui, nesse caso, são os negros ou brancos, e eles trabalhavam na mineração
ilegal de ouro e de diamantes. Porém, o que vai acontecer nesse grande momento? Nós temos uma sociedade, nós teremos aqui também uma divergência religiosa, né? Nós vamos passar aqui a entender que a religiosidade dentro do Brasil colônia, ela foi de uma maneira que expressava diversidades étnicas da população, principalmente, né, dessa população que eram os portugueses, os indígenas e africanos, de diferentes povos da sua cultura. E é bom ressaltar aqui que, nesse momento, nós também vamos ter as irmandades leigas, que foram muito importantes na expressão dessa religiosidade popular. Não podemos esquecer que nós estamos falando numa sociedade cuja nós temos aproximadamente 78% de pessoas negras e pardas, né? E aí, essa irmandade organizava-se festa de devoção ao santo padroeiro, financiava e organizava as atividades religiosas e promovia ações de assistência social, fornecendo auxílios aos associados e seus familiares. Também configurava espaço de sociabilidade ou visibilidade social. Era um sede de devoção, né? Era um momento cuja aqui nós teríamos a representação daqueles artistas que nós colocamos, né? E também aqui nós vamos ter a grande representação das festividades, isso mesmo, dessa festividade, da representação dessa festividade. Uma festa religiosa, que foi a festa de devoção, né, a Nossa Senhora do Rosário. E assim eles tinham esse momento, né, de agradecer, de festejar, de possuir significados importantes para o seu povo, pois essas festas remetiam às lideranças africanas e os seus rituais, fidelidade a esse povo, que eles estavam ali nessa grande cerimônia, e uma cerimônia no qual esse povo aqui, ele passa a ter aqui uma grande expressão dentro da história. Então, nós temos um grupo que ele é um grupo maior, bem grande. Esse grupo ele vai estar no trabalho, mas ele também terá o seu momento e o seu teor de crença, né, no que acredita. Porém, o que nós vamos ter também dentro dessa sociedade? Nós vamos ter aqui um momento no qual nós temos o Barroco Mineiro. Barroco Mineiro foi um movimento de manifestações artísticas no Brasil colônia, tanto na arquitetura quanto na escultura e pintura, como temas sacros. Bom, quando começou, né? Olha lá, quando começou? Começa inicialmente na Europa, na virada do século XVI para XVII, em um contexto de reviravoltas políticas e religiosas. Bem isto mesmo. E o que vai acontecer? Importante que aqui nós também podemos falar de quem? Lembra que eu disse lá naquela camada, naquele grupo das camadas médias lá, né? Que nós tínhamos Aleijadinho? Pois é. Aleijadinho, ele nasceu na Vila Rica em 1730 e ele era filho de uma escrava com um mestre de obras português. Iniciou sua vida artística ainda na infância, observando os trabalhos de seu pai, que também era entalhador. E ele vai ser reconhecido. E nesse momento nós também teremos aqui o pintor mestre Ataíde, que ele vai dar aqui as pinturas alegóricas, multicoloridas e os efeitos ilusionistas,
né, que estava acontecendo esse movimento dentro da Europa. E aqui nós também estamos tendo essa descoberta desse grande povo, dessa grande nação. E o que acontecia? Lembra no vídeo passado, na videoaula passada, falávamos, né, de fiscalização, falávamos do quinto, não era? Da exploração do diamante, do ouro nas minas? Pois então, nesse momento aqui, como estava, né, em alta aqui na colônia, aqui no Brasil colônia, esse movimento de escultura, né? O que aconteceu? Muitos santos foram usados para o quê? Usado para esconder o contrabando de ouro e passar sem que as autoridades vissem. O ouro era também escondido entre os dedos dos pés, cabelos e das mais diversas formas. Por isso que vem, né, a expressão santo do pau oco. Isso acontecia nesse momento da grande exploração, né? Quando nós tínhamos ali um processo de fiscalização. E aí o que acontecia? Dentro desse processo de fiscalização que ocorreu, lá, fiscalização real, eles faziam de tudo para que pudesse assim transportar, levar, contrabandear esses diamantes e esse ouro para a Europa, de revoltas e rebeliões acontecendo em algumas áreas ou territórios aqui no Brasil colônia. E é bom destacar que nós temos aqui como uma revolta nativista, a revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates, a revolta de Vila Rica, a Guerra dos Emboabas, exatamente, e as revoltas separatistas, não podemos deixar de mencionar a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Qual a diferença do nativismo para separatista? É que nós temos aqui revolta cuja que tem um cunho, né, a nativista, ela é de uma proposta, né, política, né? Ela contestava aspecto político e econômico, era um movimento no qual eles discutiam aqui a política, mas também a economia da tua região, diferente do separatista, que ele já tinha uma visão de independência, ele já tinha ali uma visão de um lugar, né, uma grande independência. E por isso, nós iremos iniciar nesse momento falando sobre a revolta de Beckman. Essa revolta tratava-se de uma revolta no qual nós tínhamos duas grandes pessoas aqui, que eram os irmãos Beckmans. Como os irmãos Beckmans ajudou aqui o nosso território. Como ele ajudou o Brasil? Bom, primeiramente nós temos que entender a localidade, a região. Se a gente não entender aonde fica a região, a gente não vai poder entender quais os motivos, né? Qual foi os grandes motivos dos seus movimentos? O movimento, a revolta de Beckman, acontece no Maranhão. E um dos fatores que faz com que esse povo eles começam a ter uma outra visão de controle, né? Ou uma visão de situações, são esse fator de que eles estavam revoltados pelas motivações. Vamos então falarmos agora sobre as revoltas nativistas. A revolta nativista foi um movimento que não tinha como objetivo a independência, mas que demonstrava insatisfação com a administração local ou da coroa portuguesa. Exemplo desses movimentos, nós temos aqui a revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e a revolta de Felipe dos Santos. Vamos começar a falarmos sobre a revolta de Beckman. Bom,
o que vai acontecer? A revolta de Beckman aconteceu em São Luís do Maranhão em 1684. No final do século XVII, a região do Maranhão ela passava por problemas econômicos e também por conflitos de interesse sobre o trabalho indígena, né? Os colonos queriam a permissão para escravizar os índios, enquanto os jesuítas eram contra a escravização, defendendo que eles deveriam ser catequizados. Por isso, e também, né, a Companhia de Comércio do Maranhão, que cobrava preços abusivos pelos produtos que vendiam. Bem isso. Nesse momento, o que vai acontecer? Nós temos aqui os líderes, né? Nós temos aqui Tomás Beckman, Manuel Beckman e Jorge Sampaio. Porém, o que vai acontecer com esses líderes nesse momento? Essa situação levou os colonos à revolta sobre a chefia do senhor Manuel Beckman e Jorge Sampaio, com o apoio de parte da população. Em 1684, os revoltosos depuseram o governador e extinguiram o comércio e expulsaram os jesuítas. Porém, o que vai acontecer nesse momento? Nós temos aqui Tomás que faz uma viagem. Tomás vai para Portugal com o intuito de negociar com o governo. Porém, ele não é atendido, né? Ele não tem esse momento de apogeu de governo. E, durante esse momento, nós temos aqui as grandes revoltas. Porém, o que vai acontecer? Muitos desse governo português que foi enviado, né, para cá, Manuel Beckman, que estava, ele foge. O governo português enviou reforços militares ao Maranhão. Manuel Beckman fugiu, mas foi traído, sendo condenado à forca junto com Jorge Sampaio. Porém, o governo português, né, que enviou reforços para cá, eles continuaram, né, com a extinção da Companhia de Comércio, ela permaneceu. Porém, os jesuítas puderam retornar para o Maranhão. A Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates foi um movimento por disputa econômica e política entre a elite de Olinda e do Recife. Porém, o que vai acontecer nesse grande momento dessa Guerra dos Mascates? Nós temos aqui Olinda, que ela se sentia economicamente favorável, né? Mas o que vai acontecer? Com a quebra do açúcar, Olinda perde o seu poder econômico. E aí, os comerciantes portugueses e os mascates vão se restabelecer em Recife. Porém, além do comércio regional, esses comerciantes vão abasteciam a região de Minas com tecido gado, trazendo prosperidade ao local. Olinda, que passou a sofrer efeitos com a queda do açúcar, ela busca, né, ter o açúcar com o engenho que não estava produzindo mais, eles vão contraindo vários empréstimos com os mascates. Eles vão contraindo, os donos de engenho vão contraindo esse empréstimo com os comerciantes de Recife. E Recife, nesse momento, eles querem o quê? Eles querem a categoria de vila, né? Que seja conhecida como uma vila. E a rivalidade entre as duas localidades se agravou após a elevação de Recife à categoria de vila que ocorreu em 1709. Dessa forma, os moradores de Recife eles passaram a ter menos direito político dos olindenses. Tal medida desagradou tanto os senhores de engenho de Olinda, que além de estarem endividados com os comerciantes do Recife, perderiam por parte seu poder. E isso não era bom. Olinda não aceitava, né?
Somente aqui, a partir de 1711, que os comerciantes de Recife, eles recebem um apoio, né? As autoridades eles recebem o apoio de outras capitanias e retomam totalmente o poder. Porém, o que vai acontecer diante disso? Nós temos aqui grupos, né, que vão invadindo as cidades, vão querendo aqui Guerra dos Mascados. Guerra dos Mascados foi um movimento, foi disputa econômica e política entre a elite de Olinda e de Recife, que retomam no século XVII. Porém, o que vai acontecer nesse momento? Com a expulsão dos holandeses, muitos comerciantes portugueses, os mascates, estabeleceram-se em Recife. Além do comércio regional, esses comerciantes abasteciam a região das minas com tecido, gados trazidos, tecidos e gado, trazendo prosperidade ao local. Em compensação, Olinda, que eram os maiores latifundiários, e Recife, os comerciantes. O que ocorre aqui? Olinda, a antiga sede da capitania, passou a sofrer efeitos da queda do preço do açúcar nos mercados europeus. E para manter essa produção, os senhores de engenhos olindenses, eles foram obrigados a contrair empréstimos com os comerciantes de Recife. E em fevereiro de 1709, um grupo de aristocratas rurais olindenses invadiu Recife e destruiu Pelourinho, símbolo de autonomia política, dando início ao conflito. Porém, em julho de 1711, os comerciantes de Recife, com o apoio das autoridades de outras capitanias, retomam o controle das vilas. E aí vem a revolta de Vila Rica. Essa revolta, ela tem aqui. Qual é a causa dessa revolta? A causa dela foi a criação da casa de fundição, onde o ouro era pesado, retirado ao quinto e transformado em barra. Pois é, a insatisfação das pessoas. Essa revolta aconteceu em 1720, em Vila Rica, em Minas Gerais. O seu líder foi o tropeiro Felipe dos Santos, por isso ficou conhecido também como Revolta de Felipe dos Santos. Como eu havia dito, a causa dessa revolta foi a insatisfação do povo em relação a essa casa de fundição, no qual ali eles tinham que pagar altos impostos, E o início da revolta tinha como os princípios a redução do preço dos alimentos e o fim da casa de fundição. Porém, essa revolta foi duramente reprimida pelos seus líderes. Preso, Felipe dos Santos, foi morto e teve seu corpo esquartejado e exposto na margem de uma estrada, mostrando assim que o governo ele tinha mais poder e ele determinava. Portugal separou Minas de São Paulo. Nascia assim, em 1720, a capitania de Minas Gerais. Voltando, a revolta de Vila Rica, a revolta de Felipe dos Santos, o princípio, a causa, foi a insatisfação do povo com a construção, com a criação da casa de fundição. Porém, eles eram contra e os altos preços dos alimentos como estava sendo cobrado. E dentro desse processo, nós aqui vimos, as rebeliões sem o objetivo de separação política, como eu disse no início. E Guerra dos Emboabas, Guerra da Vila Rica, que foi a Guerra de Felipe dos Santos,
a revolta de Beckman e a Guerra dos Mascates. E como foi dito lá no início, as rebeliões, né? Lembra que eu disse que ela era um movimento que não tinha, né, esse cunho de separação, de independência? Pois então, aqui eu vou citar as rebeliões com objetivo de separação política, né? Nós temos a conjuração mineira e a conjuração baiana. As duas e outras, né, tiveram o intuito de a independência da colônia Brasil em relação aos portugueses. Até então, nós chegarmos no processo que ocorreu, né, em Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Porém, é importante falarmos que eles visavam ter uma capital à margens, né? Por quê? As margens, né? Porque nós teríamos melhor e a localização para fazer essa navegação. O foco da metrópole eram em áreas litorâneas do Nordeste, e a ligação entre a América Portuguesa e a Europa se dava pelo Porto de Salvador, local onde se estruturou a organização política e administrativa da colônia. O que acontece? Durante esse processo aqui, nós vamos ter, né, século XVI e XVII, nós vamos ter esse movimento, esses caminhos, né, que foram percorridos, e entendermos que o porto era uma das principais fontes que eles precisavam para o escoamento do ouro para a Europa e também para recebermos mercadoria do estrangeiro.